Olá a todos, chegamos agora no terceiro Mahamar do livro Kuzari. A gente acabou o primeiro e o segundo, agora a gente chega no terceiro dos 5 livros, na terceira parte do livro, o Kuzari. Até agora, no primeiro e no segundo, a gente falou de assuntos muito gerais. A gente falou sobre a escolha e a formação do povo judeu, a gente falou sobre a profecia que acontece em Eretz Israel. Até agora a gente falou do povo de forma geral, nada específico para a pessoa em particular. Agora, no terceiro Mahamar, o Kuzari começa a falar de cada um e um. Cada Yehudi Pashut, cada pessoa simples, como tem que ser a Avodat Hashem dele. Como ele tem que se conectar com Deus. Qual é o comportamento esperado de um Yehudi? Antes de explicar o que sim, o Haver explica para a gente o que não. Sur Merav Asetov. Antes de entender o que eu devo fazer, como eu tenho que me comportar, é preciso entender o que está errado. O que não pode continuar do jeito que está. E logo no começo do terceiro Mahamar, o Haver começa a explicar o que não é a Avodat Hashem. O que não é a conexão, a proximidade com o divino. Por que ele faz isso? Muitas religiões por aí, e às vezes até mesmo dentro do judaísmo criou-se essa ideia, surgiram de uma percepção, uma concepção, de que o ser humano é um ser baixo, um ser com problemas, um ser com dificuldades, um ser com uma natureza ruim. E a Kadosh Baruch Hu, Deus, ele é um ser espiritual, um ser elevado. E como você se conecta com ele? Como pode uma coisa tão baixa se conectar com algo tão elevado e santo? Aqui surgiu a ideia de que o ser humano ele deve se reprimir, ele deve se rebaixar. E quanto menos ser humano ele for, mais conectado ele vai estar com o divino. Então, se eu perguntasse para vocês, qual dessas duas figuras que vocês veem aqui, qual dessas duas figuras é uma pessoa que está próxima de Deus? Boa pergunta. Qual deles? A gente tem essa concepção de que, olha, quanto mais mesqueno, quanto mais coitado, quanto menos alegria de vida a pessoa tem, mais ele está próximo de Deus. A humildade, a pessoa que tem, ele é humilde, ele é simples, ele se rebaixa, mais próximo ele está do divino. E essa percepção, ela não é um conceito judaico. O judaísmo não vê assim. E vamos provar isso de 2 lugares. Em primeiro lugar, tem um mashal famoso, uma anedota famosa que nos diz que o Olam Hazeh, esse mundo, o mundo no qual a gente vive, ele é um prosdor, ele é um corredor que leva ao grande palácio, ao grande Olam Abba. O mundo no qual a gente vive, ele é um corredor que nos leva ao mundo vindouro. Geralmente, a gente tende a pensar dessa forma. Olha, o mundo no qual a gente vive é um mundo rá, um mundo ruim. Coisas ruins acontecem. Que a maior parte das coisas que acontecem no dia a dia são coisas ruins. E a gente quer fugir daqui. A gente quer sair desse mundo. E a gente tem um mundo no qual a gente espera chegar. O Olam Abba, o mundo vindouro. Mas fazer o quê? Eu preciso viver, eu fui colocado nesse mundo, eu tenho que viver aqui. Mas a minha meta é largar o quanto antes desse mundo e chegar no outro mundo. Porém, se a gente prestar atenção no Mashal, se a gente prestar atenção no exemplo que Hazal, nossos sábios, usaram, eles definiram o Olam Hazeh, esse mundo, como um corredor para um palácio. O corredor, ele é parte do palácio. O corredor não é algo externo que não está conectado com o palácio. O corredor é o primeiro passo para chegar lá, mas os dois são uma coisa só. Não existe um palácio sem um corredor que te leva até ele. Os dois são uma coisa só. E mesmo na linguagem, no hebraico, o mundo vindouro é chamado de Olam Abba. O mundo que vem. Não um Olam Acher, não é um outro mundo que não tem nada a ver comigo. É o mundo que vem, é o próximo mundo, é a continuação desse. Ou seja, esse primeiro mundo, ele é parte do que vai ter lá na frente. Isso nos dá a compreensão de que esse mundo no qual a gente vive é um mundo bom. É um mundo que ele é conectado com algo bom, conectado com o mundo vindouro, quer dizer, tem alguma coisa de bom nesse mundo. A gente não deve desprezar ele. A gente não deve se desconectar, a gente não deve fugir desse mundo. A gente quer aproveitar a vida. E assim o Rav Kook explica para a gente algo extremamente importante, algo extremamente interessante. A primeira coisa que ele fala em um dos livros dele, chamado Orot HaTchiyah. Orot HaTchiyah é o livro que vai falar sobre o ressurgimento do povo judeu, a reformação do povo judeu na Geulah que está vindo. Ele fala
a pessoa deve entender que Deus, a Kadosh Baruch Hu, ele é para o mundo o que a alma é para o corpo. Do mesmo jeito que a alma e o corpo são uma coisa só. O corpo precisa da alma. A alma dá vida para o corpo. Eles são uma coisa só, eles são unidos. Assim também a Kadosh Baruch Hu, ele é a alma do mundo. Ele está lá dando vida para o mundo. O tempo todo ele está revivendo e dando força, e dando cores, e dando energia para o mundo. Ele não é aquele Deus que fica lá em cima, olhando lá de cima, julgando e castigando a todos. Não, ele está por trás do mundo. Ele está dando vida, ele está dando energia para esse mundo. Eles são uma coisa só. Por isso, a Avodat Hashem, a forma como a pessoa se aproxima de Deus, não tem que vir através da autodiminuição, da repressão, do se diminuir. E sim, pelo contrário, aquele que é o Oved Hashem, como ele vai explicar na continuação, aquele que tem a Avodat Hashem de verdade, aquele que quer se conectar com Deus, ele consegue usar tudo. Ele usa todas as vontades, todas as necessidades do corpo, ele usa o Lamazé para elevar. A gente vai ver ainda exatamente como se faz isso. Não é, tá bom, então aproveita aí, come, bebe o quanto você quiser, não. Tudo tem que ser no seu limite, no seu lugar, a gente vai chegar lá. Mas a primeira coisa que é preciso, para que a pessoa consiga entender o que é a Avodat Hashem, o que é se aproximar de Deus, é saber que os passos que levam a pessoa a se aproximar de Deus não é fugir da própria natureza. Não é fugir da sua humanidade. Pelo contrário, é se conectar com isso. Se conectar com o bom que tem dentro de você e focar nisso. E crescer esse bom que tem dentro de você. E não afastar e não apagar ele. O ser humano se aproxima de Deus quando ele se torna mais ser humano. Mais conectado com a natureza humana com a qual ele foi criado e não quando ele se distancia. Certo? Então, essa é a primeira coisa que o Haver tem para ensinar para a gente. A forma de se conectar com Deus não é se afastando de tudo, é sim se conectando. O Oved Hashem, ele não moes ba'olam hazeh. Ele não despreza, ele não tem nojo do Olam hazeh. Pelo contrário, ele gosta do Olam hazeh. Ele gosta de comer, ele gosta de beber. Mais para frente a gente vai ver como utilizar isso. Como tem que ser a forma que a pessoa usa o Olam hazeh para evoluir, para se aproximar de Deus. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar essa noção da cabeça. Esqueçam Deus como aquele Deus raivoso, nervoso, que castiga, que julga, que pensa mal do ser humano, digamos assim. Não. Deus, ele está por trás do ser humano, ele dá vida, ele dá energia. Cada vez que a pessoa acorda de manhã, assim a gente costuma fazer, logo de manhã cedo, a gente agradece logo de manhã que a Kadosh Baruch Hu nos deu a vida, nos deu a nossa alma, grande é a sua emuná, grande é a fé de Deus no ser humano de que ele pode melhorar. Todo dia e dia, a Kadosh Baruch Hu te dá a Neshama de novo. Te dá a sua alma de novo para te falar, olha, eu confio em você, eu sei que você consegue. Ele tem fé na gente. A gente precisa ter fé em nós mesmos de que a gente consegue. Então, o primeiro ponto, fala o Haver, é saber que a Avodat Hashem, a forma de se conectar com Deus, não é repressão, não é se reprimindo, não é perdendo as coisas. É sabendo utilizá-las da forma correta. Na continuação, a gente vai conseguir ver um pouquinho mais, pegar alguns exemplos de como isso tem que ser feito na prática. Tá bom? Espero vocês na continuação. Até mais.